Dorita de Castelo Branco, um nome indissociável da arte em Portugal. Marcou as décadas de 70, 80 e 90 do século XX. Deixou uma extensa e diversificada obra, reveladora de uma dedicação absoluta. O seu tempo era curto. Aproveitou cada segundo. Na sua obra, de uma velocidade invulgar, a noção da temporalidade da artista está presente até o último instante. Tão frágil a moça Dorita, disse alguém ao vê-la. Como poderá enfrentar os materiais da escultura? Talhar a madeira, a pedra, trabalhar o ferro, fazendo a vida brotar da ponta aguda do cinzel? Jorge Amado. Maria das Dores Caldeira de Castelo Branco nasceu em Lisboa a 13 de setembro de 1936. Educada pelos tios, desde os 5 anos de idade que queria ser artista. Foi assim que, ao concluir o 5º ano do liceu, entrou para a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Suponho, foi uma irmã de uma amiga, que me disse que eu poderia ir para as Belas Artes só com o 5º ano. Aproveitei e fui realmente para as Belas Artes. Tive, enfim, problemas com a família, porque a família não queria de todo que eu fosse para as Belas Artes. Diziam que não era bonito uma menina ir ver academias, etc. Bem, está claro, acabei mesmo por ganhar, porque eu não desisto e fui mesmo. Irreverente, perspicaz, anticonformista, determinada, sedutora, esperta e desperta, características que definem e marcariam para sempre a personalidade da artista Dorita. Mas eu sei o porquê de Dorita, porque ela, Maria das Dores Caldeira de Castelo Branco, ela achou melhor não ser um nome tão exaustivo, tão extenso, e passar a ser uma coisa mais rápida. Dorita é Maria das Dores. Não, eu conhecia quando entrei para o ateliê dos Courcheus em 78, 79, ela já lá estava. Foi sempre uma pessoa que abriu as portas sempre às novas gerações, porque ela também era professora, também tinha muita convivência com a malta nova, pá. E realmente eu apareci nos Courcheus, um indivíduo novo que estava a acabar o curso da licenciatura. Havia poucos escultores nessa altura nos Courcheus, havia 5 pessoas, e ela entusiasmou-se com o meu trabalho, gostou muito das minhas gordas, e ficámos amigos no sentido de... Eu ia almoçar muito com ela, íamos ao ITE, que era ali um espaço muito perto dos Courcheus, e não só eu, mas também o José Cândido, o Laranjeira Santos, íamos o Euclides Vaz, foi meu professor na Faculdade de Belas Artes. Portanto, era um grupo de gente que se dedicava ali. Estou-me a lembrar também do Virgílio Ferreira, o poeta, e convivíamos ali, quer dizer, depois cada um à tarde, depois do almoço, íamos para o seu ateliê. Depois, se ela precisava de alguma coisa, também me chamava para mim, ou até ao Laranjeira Santos, que era o ateliê que estava ao lado dela. Mas era esta convivência. Em princípio, eu pensei em ir para a pintura, até porque não estava bem dentro dos assuntos de arte. Quando cheguei à pintura, achei que aquilo era um cheiro nauseabundo. Não gosto do cheiro a diluentes, agora trabalho com cheiros a diluentes e tudo, mas resolvi ir para a escultura, porque não havia tanta menina, parecia que estava numa aula de bordados, sabe como é? E eu achei que escultura era muito mais violenta, e eu sou violenta, e eu achava que era melhor realmente. Lembro-me dela como professora já na António Arroio,
como professora de Artes do Fogo e sei que anteriormente a isso ela lecionou matemática e geometria descritiva. Como financeiramente eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo que estudava, dava aulas, ia a correr para as Belas Artes, trabalhava, fazia exatamente aquilo que os outros faziam e ainda fazia mais porque tinha tempo para fazer umas coisas ao meu gosto. Não só os trabalhos impostos pelos professores, como outras coisas. Aluna discreta e dedicada, influenciada por Henry Moore, Dorita concluiu as Belas Artes em 1962 com a tese Mulher Reclinada, ou Arabesco, ou ainda, como viria a revelar após o 25 de Abril, Êxtase. Enquanto tese ela foi feita numa escala um pouco mais reduzida, ela quando veio para aqui, para este jardim, ela foi ampliada e feita em bronze, também um pouco para se enquadrar neste jardim, porque perdia essa escala se fosse mais reduzida, perdia o impacto, ou seja, ela acaba por ter este tamanho, o que acaba por ser mais impactante quando as pessoas andam ao seu redor. Arabesco, ou Êxtase feminino, valeria a Dorita 18 valores na avaliação final de curso e, consequentemente, uma bolsa de estudos da Fundação Gulbenkian para estudar em Paris entre 1963 e 1965, frequentando a École Supérieure des Beaux-Arts e a Académie du Feu. A experiência de Paris seria determinante para o processo de maturação da jovem escultora. Criei já uns volumes fora do figurativo exato para um figurativo que já estava pedindo umas formas quase imaginárias. Isto é um passo já para a minha escultura abstrata. Aliás, a minha escultura abstrata apareceu como uma necessidade. Eu senti a necessidade terrível de me largar do figurativo. O figurativo para mim já era uma coisa que me era fácil, daí a vontade de ir a coisas difíceis. Eu gosto sempre de coisas difíceis. Por conseguinte, passei para o abstrato. Mais tarde, depois das formas, é que apareceram os passos, porque é uma coisa tão importante o espaço na escultura, e eu primeiro aprendi só a forma, quer dizer, comecei a amar a forma e não estava a perceber qual era o espaço envolvente e o envolvido pelas próprias formas. Entre 1965 e 1972, naquele que poderemos designar como o período de afirmação, Dorita apresenta 9 exposições individuais que culminarão com a exposição de bolseiros da Fundação Carlos de Gulbenkian em 1973. Porque expor na Gulbenkian essa sim é uma viragem na carreira de qualquer pessoa, naquela época, onde o que havia era a Gulbenkian, ou a Gulbenkian, não havia mais nada. Esta peça é uma peça com o nome de Glúteos, que é executada em mármore de Estremoz. Tem um espigão em aço inox colocado na vertical com uma base em mármore também. Esta peça é uma peça muito sensual,
da Dorita. Tem o contraste entre a peça e a base. A base é um mármore baço e a parte de cima é um mármore polido para fazer o contraste. É uma peça moderna, ela inspira-se na parte anatómica da mulher e depois a transforma e a consegue, digamos, simplificar num sentido quase geométrico da peça. Portanto, há uma tendência, naquela altura, de simplificação das figuras a caminho de uma abstratização crescente. E isso acontece à Dorita. A Dorita tem obras que são figurativas e que nem valem, no contexto da obra, não valem porque não se distinguem do que os outros faziam, do que toda a gente fazia, e passa a fazer uma decantação formal com introdução as figuras começam a ser geometrizadas e não só geometrizadas, começam a sofrer uma decantação formal que no fim é fantástica. Amei, sobretudo, um Santo Antônio gordo e bonachão, um santo bem português e humano, um santo feito para a reza. Desde então, penso em Dorita como alguém que tem raízes na terra sofrida, sabe da arte e da experimentação necessária para criá-la, mas que é também íntima dos santos. Dorita, do Rabicundo Santo Antônio, moça frágil, desmedido escultor. Jorge Amado. No meu autorretrato eu tentei fazê-lo da maneira mais simples, o máximo que eu poderia dar de simplificação. Quis marcar mesmo a essência da forma, aquilo que se chama a essência da forma. Só porque quanto mais simples é o retrato, mais difícil é fazê-lo. É uma peça executada em barro, que depois foi tirada a forma, foi feita em gesso e depois do gesso a Dorita purificou o gesso e depois foi passada a pedra. Esta pedra é uma pedra mármore muito pura, mármore branco muito puro, em que depois tem uma base em granito, que é escacilhada à volta e depois é polida em cima para dar o preto, para contrastar com a peça do mármore branco. Na altura da Dorita, era importante trabalhar em equipa, ter bastante conhecimento oficinal, porque o escultor nessa altura tinha conhecimento oficinal, não era profissional. A Dorita fazia a peça em barro e depois chamava o formador. José Venâncio da Conceição Neves. A idade tem duas, de nascido e de registro. Nasci a 18 de maio de 38, fui registado a 20 de junho de 39. E a minha previsão como formador, que aprendi com os bons mestres, no qual um deles, o mestre António Duarte, foi o primeiro. O escultor com o formador é que é mesmo tudo completo. Embora o escultor saiba, mas o escultor não pode fazer tudo sozinho. Portanto, tem que ter o colaborador, que é a pessoa que acompanha, que faz o ateliê, faz de tudo, desde as formas, desde o gesso, ao barro, ao cimento, tudo por aí fora. É ali qualquer escultor está aberto sempre.
a opinião, eu peço sempre o parecer, como se deve fazer, como se deve fazer. Mas tem que haver uma colaboração que é muito útil para ambos. Porque a pessoa vai de fora e conhece e vê isso, detecta logo imediatamente o erro. E o escultor está ali, às vezes não sabe. Quer dizer, se a gente analisarmos bem, deve estar de volta dos quase 70 anos desta profissão. O segundo colaborador é o canteiro. Ela trabalhava muito em mármore, trabalhava algumas coisas em granito. E depois de escolher a peça, o canteiro, a partir de uma tecnologia, que era a tecnologia dos compassos, ele copiava fielmente, através de centenas e centenas de pontos que ele tirava as medidas no gesso, tirava para a pedra. O canteiro é a pessoa que passa à pedra a obra, a estátua, o busto, pronto, a obra de arte que o escultor nos apresenta. Essa é a nossa... O canteiro ou artista tem essa função. Eu já aqui, por conta própria, fiz umas mais difíceis do que outras. Eu tenho aí, até tenho ali fotografias de um Cristo, que é uma peça um pouco mais difícil, não é? Mas, para nós, é indiferente. Nós temos é que nos concentrar. É isto que o artista quer, é isto que temos de fazer. O canteiro tem que se meter dentro da pele do escultor e interpretar também, a nível formal, o escultor. Isso é muito importante. Não há muitos. Infelizmente, não há muitos em Portugal. Ele é que escolhia. Olha, isto vai ser granito, isto vai ser mármore, escuro, ou branco, ou amarelo, ou não sei o quê. Esta peça, primeiro foi feita ou esculpida em barro. Depois foi passada a gesso. E a partir daí veio para aqui para eu passar à pedra. Através de medidas, com estes pontinhos que se veem aqui, medidas rigorosas, e fazemos a passagem para o bloco, até chegar a esta fase, que está exatamente o que está aqui. É um dos componentes da cruzeta. Portanto, são 3 pontos, a chamada cruzeta, e esta pecinha da agulha é que regula, é que manda, é que orienta, é que decide tudo, através daqui. Pronto, vai aos pontinhos, com a cruzeta montada, aquele pontinho ali, é isto. Pronto. Depois chegamos à pedra, temos que tirar daqui até ali. Vamos desbastando, 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 até chegar lá. Ali é que está o pontinho certo. E depois esta operação repete-se tantas vezes quantas forem necessárias. Ainda na década de 70, Dorita apresentará mais 6 exposições individuais, incluindo os meus sólidos geométricos no Parque Eduardo VII em Lisboa, Rio de Janeiro, São Paulo e ainda a coleção Jardim das Delícias na Estufa Fria de Lisboa, descrita por David Mourão Ferreira como uma fabulosa Atlântida que orgiasticamente dormita no inconsciente da espécie. Eu creio que deu uma grande volta em termos de impulso, o 25 de Abril. Porquê? Por causa da liberdade. Ela já tinha feito peças que não seriam exibidas antes do 25 de Abril, porque eram chamadas ou consideradas peças eróticas. O erotismo antes do 25 de Abril era impossível exibirem, porque ou era considerado pornografia, ou era considerado uma coisa maldosa, não sei. Não há arte sem erotismo. Toda a arte é erótica. É o erotismo. É mais ou menos dissimulado, é mais ou menos visível, mas ele é omnipresente. O erotismo, na arte, na inovação, está sempre marcante. É sempre marcante nas pessoas. Na Dorita, a simplificação sendo grande, fazia sugestões muito nítidas na parte estritamente sexual, a genitália.
das mulheres é até exaltada. Era tão exaltada que se olha não se pode ignorar. Está lá, é um acidente principal da peça e, portanto, tem que ser vista, não vista morfologicamente, mas vista para a sugestão que a escultora quer induzir a quem vê. Esta peça tem o título Homem. Era uma peça que a Dorita gostava muito porque achava que as pessoas se podiam interligar com ela, podiam brincar com ela, podiam mexer, porque a Dorita sempre se preocupou que as peças tinham que ter sempre vida, e a vida era realmente o espectador participar nelas. Esta peça teria que ter a ver com o espaço onde deveria ser colocada. Ela tinha muita preocupação nisso, ela preocupava-se não só com a peça, mas também com o espaço envolvente da peça, porque é muito importante. Se eu marcar uma exposição, eu sei que tenho que trabalhar X para essa exposição. Por conseguinte, eu marco exposições. E tenho que trabalhar sempre muito mais do que a exposição para poder fazer depois uma escolha dos trabalhos que vou apresentar. Por conseguinte, eu nunca posso mesmo estar parada. Isto é uma questão de feitio, tenho a impressão. Quando acaba uma exposição, sinto-me sempre vazia, não é? Agora o que é que eu vou fazer? Tem sempre este grave problema. Penso sempre que a imaginação vai parar, mas não é verdade. A imaginação não para. E não parará. Em 1981, Dorita conhece Jorge Amado durante a Semana Cultural Luso-Brasileira na Bahia. O escritor fica surpreendido com a vitalidade de Dorita. Que força dessa escultora revelada nos monumentos! Artista para a praça pública, para a admiração e o amor do povo, mais além da estima e do louvor elitistas, reservados para a invenção dos trabalhos de pequeno porte e grande sensibilidade. As duas Doritas não se opõem. Ao contrário, se completam, são uma única grande artista. Jorge Amado. A década de 80 corresponderá ao período de consagração da artista. Multiplicam-se as encomendas de obras públicas, onde a justiça tem um lugar de destaque. A minha mãe, de facto, fez muitas obras para diversos palácios de justiça, diversos tribunais, fez tapeçarias, fez escultura, fez painéis. A justiça, na iconografia de Dorita Castelo Branco, é despojada de outros símbolos, não precisando de outros elementos que não sejam os da sua profunda e determinante feminilidade. É uma justiça de perdão, de compreensão, de amor, meio atenta e vigilante. Acreditamos nela. A justiça de Dorita não precisa mais da balança e a espada perde muito do seu sentido. Luís Morales. E era muito justa, tanto era justa que não tinha medo da mentira e só dizia verdades. Depois havia pessoas, eventualmente algumas pessoas muito pouco justas, que quando diziam as verdades, ficavam incomodadas com a justiça dela. Saltando o eixo, o título dela, é uma peça feita em resina, polimínio. Quem observou o autorretrato dela e quem observar esta cabeça, está lá a Dorita. Esta peça é uma peça em tensão, é uma peça dinâmica, em que as massas são muito características, os volumes são muito característicos da Dorita, pelos os planos que ela faz nas formas, e que tem a ver um pouco com a infância dela. Recorda a ginástica, recorda todas as brincadeiras que ela teve na sua infância. Começa, nesta altura, a usar a resina, porque era um processo menos dispendioso do que a pedra e do que o bronze. A maior parte dos escultores, ela própria, começou-se a entusiasmar por esta nova tecnologia com a resina, com fibra de vidro, em que ela própria em toda a sua obra,
Trabalhou com vários materiais, desde a pedra, desde o bronze, desde a resina poliéster, desde o cimento, até o próprio metal. Ela trabalhou muito também em peças de aço inox, trabalhou muito com metal. O material tem que corresponder exatamente ao sentido que a escultura vai ter. Este aço, apesar de ser frio, é cortante sim, mas ao mesmo tempo naquela escultura era necessário ser uma coisa muito, um material radical para o significado dessa escultura. Correspondendo ao sentido de monumentalidade que o seu mestre Leopoldo de Almeida previra, Dorita realiza várias obras públicas de grande porte. Com respeito aos monumentos grandes, é fácil, é que eu gosto de estar dentro e fora da escultura. Cá está o tal problema dos espaços, não só envolventes como envolvidos. A impressão que lhe causou a estadia em Macau. A descoberta próxima e imediata do mundo que ela conhecia só à distância, que era a China. E como isso foi gratificante e como isso a marcou. O momento a Macau foi considerado por ela e por muitos, inclusive por mim, a maior obra da vida dela. Não só pelo tamanho, mas também pela obra em si, pelo que lá está descrito. Aquilo tem 700 metros quadrados, ao qual as pessoas caminham até ao topo. Tem uma forma meio piramidal. E no topo tens uma vista sobre Macau que não se consegue do outro lado, através da ilha de Taipa. Perguntei à minha mãe, olha para aquilo e disse, isto é o teu ateliê? Então aquilo é também de um hangar de aviões. E isto porquê? Porque cada fatia do momento precisava dar vontade de uns 30 metros de altura. E aquilo era enorme. E eu fiquei extremamente surpreendido, que eu nunca tinha pensado que era possível fazer uma coisa daquelas. Mas foi possível. Assim como também muitos escultores do mundo pensavam que ela não era capaz de fazer aquilo que fez no curto espaço de tempo que fez, que foram 2 anos. Foi feito por fatias. E depois aquilo foi tudo remontado como um puzzle na montanha e despejaram depois sobre o negativo o cimento armado para ficar outra vez o positivo. Depois foi tirado o negativo e ficou a escultura lá. Eu via de facto com uma grande garra, uma mulher muito determinada, muito independente, com o seu aspecto frágil, ela tirava-se para obras monumentais, não é? Eu chegava a ir ao ateliê e via coisas com 2 e 3 metros e ela lá andava em cima dos andaimes e a fazer sozinha, não é? Porque só depois é que vinham os canteiros ou que vinham os homens que iam passar as peças a gesso, mas era tudo feito por ela. Ela era uma mulher, de facto, com uma garra muito grande e com aquele ar frágil e com aquelas doenças todas dos diabetes, da artrite reumatoide, ela não vergava, não é? Tenho 96, ainda nasci na Primeira República. O Presidente da República, quando eu nasci, era o António José de Almeida. Veja bem como eu sou velho. E a minha profissão, fui sempre exercer a profissão de João Semana na capital do Império.
e a partir da década de 70, mais dedicado à assistência ao diabético. Fui atraído pelo mestre, o Dr. Roma, pela associação, e foi aí que eu conheci a Dorita. Uma diabética, mas diabética juvenil, quer dizer, por falta de insulina. A insulina era a sua vida. Não tinha cuidado, era com a boca, porque um diabético não pode estar a comer gorduras e determinado tipo de alimentos, e ela não ligava nenhuma. Portanto, isso para ela era... Não tinha importância. A diabetes na Dorita nunca a limitou, não é? Ela desenhava e moldava o seu modus vivendi como desejava e como queria. Era uma pessoa que nos deixou muitas recordações boas. E como ela diz numa fotografia que me oferece, a recordar os bons e os outros momentos. Mas em Macau ela teve muitos problemas com a diabetes. Não sentia o amparo, porque o amparo que a gente possa dar a um diabetes juvenil é envolver-se na sua vida e ajudá-lo a ele fazer o que deseja. Aquilo que mais atormentou a Dorita eram as baixas de açúcar, portanto as hipoglicémias, que dão umas perturbações da consciência e, portanto, quer dizer, e a que atrapalham muito o médico que não está muito habituado e que fica, portanto, um bocadinho perplexo. Ela aqui assim sentia-se mais segura porque tinha os mimos dos clínicos que a rodeavam. 85, portanto, ela tinha acabado de adquirir a residência e era numa festa que deu para inaugurar veja a petiscada. Aqui assim estamos todos com um copito na mão. Desde 1962 até ao início da década de 90, Dorita dedicou-se sempre ao ensino, tendo lecionado nos liceus Dona Leonor, Dom João de Castro, Maria Amália e nas escolas Patrício Prazeres e António Arroio. Eu conheci a Dorita na escola António Arroio, fazia parte do corpo docente da Dorita Castelo Branco. E houve logo uma certa empatia entre nós, não é? Eu era um miúdo, com 18 anos, e ela é mais velha do que eu. Comecei a relacionar-me com ela, pronto, ficou-se a que eu, se precisasse fazer algum trabalho mais complicado, tinha o ateliê dela ao meu dispor. A década de 90 será a da resolução. Com o avanço progressivo da diabetes, Dorita é forçada à amputação de ambas as pernas. E pronto, e ficou amputada às duas pernas e não tinha mobilidade. Eu ia lá diariamente dar-lhe banho, vesti-la, deixar-lhe as coisas para o almoço. Ela tinha a empregada a Lourdinhas, que era uma mulher incansável. Mas ela realmente era uma mulher extraordinária, porque amputada, de cadeira de rodas, eu nunca a vi lastimar-se. Nunca a vi dizer que a vida era uma coisa horrível. Sempre vi olhar para a vida e ver a vida como se ela fosse. Como diz Jorge Sena, uma honra estar vivo. Tudo acontecia como se, porventura, ela vivesse para a eternidade. Ao longo da sua atividade, Dorita criou mais de 80 medalhas. As medalhas da Dorita tinham muito a ver com o trabalho dela na escultura. A parte formal da escultura da Dorita nota-se perfeitamente aqui na medalhística dela. Portanto, este retrato de Jorge Amado é um retrato muito forte, é um retrato que através do claro escuro dá toda a dimensão facial
e toda é um retrato muito expressivo do Jorge Amado. Temos a parte de inovação da Dorita, por isso é que eu digo que ela foi uma das pioneiras da medalha objeto em Portugal. É uma medalha com um movimento em que o fruidor pode brincar com ela. Portanto, é uma medalha infantil, é um brinquedo. Ela mostra claramente que passou da figuração para como que uma essencialização da mulher. Eu sou complicadíssima, conquanto gostasse muito, tanto que o que eu gosto é de fazer realmente escultura tremendamente simples, porque eu acho que quanto menos coisas tiver uma escultura, mais ela é difícil de conceber, mais ela quer dizer, tem que ter o concentrado de tudo quanto nós temos na cabeça, em muito menos linhas, em muito menos, e dizer tudo, quer dizer, é sempre mais, por isso não sou uma mulher fácil, mas faço o possível por fazer coisas tremendamente fáceis, que são as mais difíceis. São trabalhos que têm uma originalidade e um conceito diferente da medalha tradicional, porque ela estava sempre a querer inovar, queria sempre fazer diferente do habitual, do que era costume. E isso realmente deve-se à Dorita. Ela era uma mulher que quer aproximando, não é? Se ela tinha uma ideia, nada a afastava dela, não havia ninguém que alterasse a sua maneira de ser e de estar, e era de facto uma mulher muito lutadora, trabalhou durante toda a vida, praticamente até a sua morte. Já não fazia trabalhos de grandes dimensões, mas nunca largou o desenho. Ela todos os dias desenhava, ela todos os dias ia para cima da mesa da sala desenhar e via-se o gosto, não é, que ela tinha a fazer as coisas, não é? Não fazia só por fazer. Ela tinha o hábito de fazer festas privadas. Festas, quer dizer com isto, jantares. Mas não apenas jantares. Com gente escolhidas por ela, que ela selecionava, olha, quero esta pessoa nesta minha festa. Quero aquela, quero aquela, quero aquela. E ela arranjava amizades entre pessoas que não se conheciam. Ela tinha essa capacidade de perceber como é que as pessoas eram para depois juntá-las. Depois ficava toda a gente a ganhar com isso. Deixou mais recordações pelo convívio, porque era uma pessoa muito sedutora e envolvia-nos no seu modo de viver e, portanto, quer dizer, ela era uma pessoa muito determinada, muito irreverente, mas sabia muito bem o que queria. Esta fotografia tem a ver com uma festa que ela deu só para os colegas de António Rui. A Dorita tem, por vocabulário que usa, às vezes, arraiar o vernáculo, pôr as pessoas perfeitamente à vontade. Não há ali
protocolo nenhum. Ela abatia os protocolos todos. Ela era exuberante. Ela tinha uma imagem que precisava construir para vender. Ela era artista. Afirmou-se acima das outras porque era uma mulher desprendida de preconceitos. Era uma pessoa que o que tinha a dizer dizia, tanto que tu falava exatamente da mesma maneira comigo como se estivesse a falar com o Presidente da República. Era exatamente a mesma coisa. O Sr. General prendeu-lhe a cadeira de rodas e ela, como se sentiu que não conseguia andar, porque a cadeira dela era elétrica, não é? Ela não conseguia avançar, e diz assim: quem é o cabrão que me está a prender a cadeira de rodas? Julgando ela, que seria uma pessoa qualquer vulgaria, mas era o Sr. General. E ele atrás diz assim: sou eu, minha cabrona. Era que desatou-se tudo a rir e foi um episódio com piada, porque ninguém estava à espera que isso acontecesse, não é? Eu simpatizo imenso com ela, porque ela era uma mulher espontânea, de uma alegria natural. Era uma boa negociante. É uma consequência do empenho que ela dedicava às peças. Ela acreditava sinceramente que a obra que fazia naquele momento era uma coisa extraordinária. Portanto, quando se tem esta autoconfiança, e ela tinha, é uma consequência ser comerciante e tentar vender o melhor possível o seu produto. Foi a medalha que lhe foi adjudicada para a Câmara de Sintra, pela doutora Edith Estrela. Eu estava lá em casa e entre os senhores da Câmara e disse: senhora escultora, foi-lhe adjudicada a peça, a medalha, para a senhora fazer. De maneira que vimos-lhe dizer isto e quando a senhora tiver algum projeto, a senhora diz-me. Quando os senhores se iam a levantar, ela diz: não, fazem favor de sentar. Os senhores sentaram-se assim muito abismados e eu também com cara de parvo, porque não estava à espera o que é que dali ia sair. E ela diz: mas então os senhores fazem favor, porque ela era das escultoras que cobrava mais em termos de medalhística, os senhores fazem favor, passam um cheque de 350 contos, que é 50%. E os homens, os senhores da Câmara, disseram: senhora escultora, mas a gente ainda não viu nada. Pois não, nem veem, porque enquanto eu não tiver dinheiro do lado de cá, não tenho criatividade. Portanto, ou os senhores passam o cheque, ou então não há medalha. De maneira que eles lá se sentaram, né? Passaram um cheque de 350 contos, não é? E foram-se embora, quer dizer, só assim é que ela começou a trabalhar. A obra de Dorita está espalhada pelo país e no estrangeiro. Executou bustos e retratos de mais de 4 dezenas de figuras públicas. Realizou 25 exposições individuais. Recebeu diversos prémios, entre eles o Prémio Edinfort de Escultura em 1993. O MUSA, Museu das Artes de Sintra, alberga uma parte importante da sua obra. Nós estamos passando realmente uma época de violência. Essa violência e ao mesmo tempo essa ternura que eu meto nas minhas esculturas, porque tem as duas coisas, e esse amor e tudo quanto é esses sentimentos, realmente nunca são fora da violência. Eu acho que a violência é realmente uma época, marca uma época, e essa época é aquela em que nós estamos a viver. Por isso, o eu ser violenta é talvez uma maneira de eu me expressar, porque ao mesmo tempo de ser violenta também tenho ternura, também tenho amor, conquanto não saiba dar tão bem como sei dar de violência. Não é bonito dizer, mas é verdade.
Nos dias de hoje, cada vez há mais escultoras, mas a Dorita, sem dúvida, é uma impulsionadora e foi a que nos abriu as portas para as mulheres poderem entrar num mundo que era, sem dúvida, na altura, um mundo masculino. Um mundo que as mulheres não entravam, onde não pertenciam, e acho que a Dorita ajudou muito a abrir essas portas, pois nós precisávamos um bocado daquele rompimento do mundo masculino. E era inteligente, quer dizer, tinha uma inteligência afetiva, porque o afeto, a inteligência sem o afeto é... Ela era uma pessoa que não tinha limites, era uma pessoa ilimitada nesse sentido de paixão, de liberdade, portanto, e era uma pessoa que tinha uma força interior fora do normal para a época. Acho que vale a pena viver para morrer, sim, mas deixando algo. E o que é preciso é realmente ter a coragem de viver com os ombros muito pesados. O seu poder de sedutor fazia com que ela conseguisse tudo o que queria das pessoas.